Fala galera, beleza? Sou o Murilo do canal Teoria em 5 e na aula de hoje a gente vai dar sequência aí ao nosso conteúdo de Química Orgânica e hoje a gente vai falar um pouco sobre funções orgânicas oxigenadas, beleza? Na aula de hoje a gente vai estar apresentando um total de 7 funções oxigenadas que são relevantes para a gente, mas existem outras aí que vocês podem também estar procurando. A gente vai apresentar aqui algumas só por conta do tempo mesmo, tá? E as que a gente vai estar apresentando hoje são o álcool, o fenol, o aldeído, a acetona, o ácido carboxílico, o éster e o éter também. São esses 7 que a gente vai passar aí hoje, beleza? Então bora lá pro vídeo. Vamos lá então, começando pelo álcool. Quando a gente tiver um radical não aromático que estiver associado a uma hidroxila, a gente vai ter o grupo funcional do álcool aí, certo? A gente utiliza a mesma nomenclatura para hidrocarbonetos, para poder escrever o nome do radical, e vamos utilizar o sufixo "ol" no final. Então aí, uma molécula que tenha 2 carbonos, como vocês viram na aula de hidrocarbonetos, ela vai ter o início "et". Como ela só tem ligações simples, é um alcano, então a gente vai ter um etano. E como é um álcool, a gente vai ter o final "ol". No final das contas, temos etanol. Agora, é possível que a gente tenha mais de uma hidroxila. Se a gente tiver, por exemplo, uma cadeia carbônica com 2 carbonos e ainda assim ligações simples, mas agora com 2 hidroxilas, a gente vai ter o etan 1,2-diol. É claro que eu poderia ter as 2 hidroxilas no mesmo carbono, mas nesse caso eu estou colocando uma em cada. Por isso a nomenclatura 1,2. E finalmente, a gente também pode ter um álcool que esteja associado a uma cadeia ramificada. Nesse caso, a gente tem uma cadeia carbônica com 3 carbonos, a ramificação está no segundo carbono e a hidroxila está no primeiro carbono. Então a gente vai ter o 2-metil-propan-1-ol. Na sequência, a gente vai ter os fenóis, que vão ser nada mais do que uma hidroxila associada a um carbono aromático. Então, se a gente tiver um carbono que faça parte de um anel benzênico e a gente associar esse carbono, ligar esse carbono a uma hidroxila, a gente vai ter o fenol, ou ainda hidroxibenzeno, ou ainda o benzenol. Então, a gente pode utilizar o sufixo "ol" para também designar os fenóis, certo? A gente pode ter um anel aromático que tenha, por exemplo, uma ramificação. Nesse caso aqui, a ramificação ela vai estar no segundo carbono. Então, nesse caso, a gente vai ter o 2-metilfenol ou ortometilfenol. Tá? Dando sequência, agora a gente vai ter o aldeído. O aldeído ele vai ter um radical que vai estar conectado a um grupo chamado carbonila. Esse grupo carbonila, o carbono desse grupo carbonila vai estar ligado, por sua vez, a um hidrogênio. A nomenclatura que a gente vai utilizar é semelhante à dos álcoois, só que em vez do sufixo "ol", a gente vai utilizar o sufixo "al". Se a gente tiver um radical composto apenas por um hidrogênio, a gente vai ter, portanto, uma cadeia carbônica formada por um único carbono. Então, dessa forma, a gente vai ter uma substância cujo primeiro termo vai ser "met", associado ao único carbono, e "an", porque eu não vou ter nenhuma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Dessa forma, como a gente está falando de um aldeído, eu vou ter o metanal, porque o final tem que ser associado ao aldeído. A gente também pode ter uma cadeia com mais carbonos, nesse caso aqui com 4 carbonos na cadeia principal, e com 2 ramificações, nos carbonos 2 e 3. Dessa forma, a gente teria o 2,3-dimetilbutanal. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as cetonas. Da mesma forma que o aldeído, a cetona vai ter um grupo carbonila, só que agora, diferentemente, ela vai estar associada a 2 cadeias carbônicas. Eu vou ter uma cadeia carbônica à esquerda do carbono, que faz ligação com o oxigênio, e eu vou ter uma cadeia carbônica também à direita do carbono, que faz essa ligação dupla com o oxigênio. E para eu poder designar a minha cetona, o que eu vou precisar fazer é basicamente identificar a posição da ligação dupla com o oxigênio. E vou utilizar o sufixo "ona" no final. Tá? Se eu tiver, então, uma cadeia carbônica formada por 3 carbonos, em que a ligação dupla acontece no carbono do meio, eu vou ter a propan 2-ona.
Aqui eu vou colocar dois exemplos. O primeiro deles tem 5 carbonos na cadeia principal e eu também vou ter uma ramificação de um metil. A ideia para numerar uma cadeia carbônica é partir do lado onde a gente tenha a maior quantidade ou de insaturações, ou de ramificações, ou de funções conectadas à cadeia carbônica. Então, no caso, a gente começa a ordenar os carbonos da esquerda para a direita, porque eu tenho no carbono 2 e no 3, respectivamente, uma ramificação e a função oxigenada. Só que agora, e se eu considerar uma cadeia carbônica não mais com 5 carbonos, mas agora com 4 carbonos? Bom, dessa forma, eu vou ter que começar a enumerar da direita para a esquerda, porque o critério de enumeração da cadeia carbônica é dar prioridade para o lado onde eu tenho a função orgânica. Então, nesse caso, eu tenho que enumerar do lado onde eu tenho o oxigênio, partindo então da direita para a esquerda. Dessa forma, para a molécula de cima, eu vou ter o 2-metil, pentan 3-ona, o 2 associado ao metil e o 3 associado à posição do oxigênio. No caso de baixo, eu vou ter a 3-metil, butan 2-ona, ok? Dando sequência aqui agora, vamos para o ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele vai ter um carbono que faz uma ligação dupla com oxigênio, ele vai fazer uma ligação simples com uma hidroxila, ele vai fazer uma ligação simples com alguma cadeia carbônica ou algum radical. Esse conjunto do carbono dupla O, OH, é chamado de carboxila. A nomenclatura para um ácido carboxílico vai ser chamada de ácido. A gente vai utilizar a denominação para a cadeia radical e vamos utilizar o final oico. Então a gente tem aqui um exemplo de um radical com apenas 2 carbonos que fazem ligações simples. Portanto, a gente vai ter o ácido etanóico, ou também chamado popularmente de ácido acético. E de outra forma, a gente pode ter também um carbono que esteja ligado por sua vez a outro carbono que faça parte de um anel benzênico. Nesse caso, a gente teria o ácido benzoico, beleza? Vamos agora para o éster. O éster ele vai fazer uma ligação dupla com um oxigênio, vai fazer uma ligação simples com um radical à sua esquerda, vai fazer uma ligação simples com um oxigênio, e esse oxigênio, por sua vez, faz a ligação com outro radical à direita. Então a gente vai ter um radical tanto à esquerda quanto à direita. Para a gente poder denominar um éster, a gente vai fazer a denominação primeiro do radical à esquerda, ligado diretamente no carbono, e depois do radical à direita, ligado diretamente no oxigênio. Vamos aqui para esse primeiro exemplo. Se a gente considerar um carbono que faz uma ligação apenas com um hidrogênio, essa cadeia carbônica é composta apenas por um carbono, então, portanto, eu teria como se fosse um ácido metanóico. Só que eu vou remover o ico do final e utilizar o sufixo ato. Então eu teria um metanoato. O grupo orgânico que faz ligação com o oxigênio é um etil. Lembra de metil, etil, propil? Certo. Eu utilizo a vogal A ao final do termo e eu teria então uma etila. Dessa forma, eu tenho um metanoato de etila. Seguindo o mesmo raciocínio, se eu tiver na cadeia à esquerda uma cadeia composta por 2 carbonos e na cadeia da direita eu tiver uma cadeia composta por 4 carbonos, eu vou ter um etanoato de butila. O et referente a 2 carbonos e o but referente a 4 carbonos. E finalmente, vamos falar do éter, que é bem simples. A gente vai ter um oxigênio que vai fazer uma ligação simples com o radical à sua esquerda e com o radical à sua direita. Para a gente poder denominar, a gente vai utilizar, para o primeiro radical, a gente utiliza o sufixo oxi, e o segundo radical a gente fala da forma que a gente falaria se fosse um hidrocarboneto simples. Então, por exemplo, aqui a gente tem um oxigênio que, por um lado, faz ligação com uma cadeia carbônica formada por um carbono, e à direita vamos ter uma cadeia carbônica formada por 2 carbonos. Então eu vou ter o metoxi-etano. O metoxi correspondente a um carbono e etano correspondente à cadeia de 2 carbonos. E eventualmente eu vou precisar inclusive especificar qual é a posição em que eu vou ter a ligação com o átomo de oxigênio, como esse caso aqui, em que eu tenho um oxigênio ligado a uma cadeia formada por um carbono e, por outro lado, eu vou ter o oxigênio ligado a uma cadeia de 3 carbonos. Só que na cadeia de 3 carbonos, ele poderia tanto se ligar na extremidade quanto nesse átomo central. Como a ligação foi feita no átomo central,
aqui eu teria o 2-metoxipropano. Ou ainda eu posso ter um oxigênio que esteja ligado, por um lado, a uma cadeia formada por um carbono e, por outro lado, a um anel benzênico. Então eu teria o metoxibenzeno, beleza? Bom, galera, aqui eu vou colocar para vocês um resuminho de tudo que a gente falou hoje, de todas as funções que a gente falou e das estruturas de cada uma delas, ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário ou alguma sugestão, coloca aqui embaixo. E é isso daí, galera. A gente se vê e até mais.